O médico responsável pelo caso de Edu Guedes não conseguiu conter as lágrimas ao revelar a gravidade do seu estado de saúde. Após enfrentar um câncer no pâncreas e passar por uma cirurgia delicada, Edu enfrenta agora momentos decisivos e críticos. O quadro é preocupante e o país inteiro está em choque. Neste vídeo, você vai acompanhar todos os detalhes dessa batalha intensa, as emoções da família e as últimas notícias que tocam o coração de milhões. Fique até o final, porque essa história ainda está longe de acabar. Foram dias de tensão e expectativa. Logo após o diagnóstico de câncer no pâncreas, os médicos decidiram agir rapidamente. A equipe responsável avaliou todos os riscos e chegou à conclusão de que a cirurgia era a única esperança. Mesmo sendo um procedimento extremamente delicado, Edu Guedes aceitou o desafio com coragem. Sabia que estava diante da maior batalha de sua vida. A operação foi marcada com urgência. No hospital, um clima de apreensão tomou conta dos corredores. Médicos experientes se revezaram na sala cirúrgica. Cada minuto era precioso. A complexidade do procedimento exigia precisão absoluta. Nenhuma informação oficial foi divulgada durante a intervenção. Tudo foi mantido sob total sigilo, por orientação médica e também por desejo da família. Do lado de fora, Ana Hickman aguardava em silêncio. Abalada, ela preferiu não falar com a imprensa. Durante horas permaneceu em oração, segurando nas mãos uma corrente com o nome de Edu gravado. Alguns amigos próximos também estiveram no hospital, mas ninguém tinha acesso direto à sala onde o apresentador lutava pela vida. A cirurgia durou mais de 8 horas. Quando terminou, os médicos comunicaram que o procedimento havia sido concluído, mas que as próximas 48 horas seriam decisivas. Edu foi levado à UTI, onde permaneceu sedado, sendo monitorado constantemente. A gravidade do quadro exigia atenção máxima, e qualquer complicação poderia mudar o rumo da recuperação. Enquanto isso, o público, que até então sabia apenas de uma internação repentina, começava a perceber a seriedade da situação. Nas redes sociais, mensagens de apoio tomaram conta da internet. Fãs, colegas de trabalho, artistas e até mesmo políticos se manifestaram com palavras de fé e esperança. Edu, no entanto, escolheu o silêncio. Seu perfil nas redes ficou inativo. Nenhuma foto, nenhuma declaração. Ele havia decidido focar toda a sua energia na recuperação. Para ele, a saúde agora era prioridade absoluta. Ana passou a ser a ponte entre ele e o mundo exterior. Em suas publicações, ela evitava detalhes, mas deixava claro que a luta era grande e a fé ainda maior. Estamos entregues nas mãos de Deus, escreveu ela em um story, com uma imagem discreta de 1/3 sobre a mesa do hospital. A publicação rapidamente se espalhou, e muitos interpretaram como um sinal de que o momento era realmente grave. As primeiras 48 horas após a cirurgia foram intensas. Segundo fontes próximas à equipe médica, houve momentos de instabilidade, e a pressão sobre os profissionais era enorme. Nenhum boletim oficial foi divulgado no início. O clima era de cautela total. Dentro do hospital, a família se revezava em turnos para acompanhar cada segundo. Ana permanecia o tempo todo por perto, mesmo sem poder entrar na UTI. A qualquer sinal, ela queria estar pronta. O país assistia em suspense. Ninguém sabia ao certo o que havia sido retirado, se o tumor era maligno ou se havia metástase. Mas todos torciam. O Brasil estava unido em oração. E foi então, no final da segunda noite, que uma informação inesperada chegou ao hospital. O silêncio que reinava desde a cirurgia de Edu Guedes foi interrompido por uma coletiva de imprensa. Poucas pessoas foram convidadas. O objetivo era prestar esclarecimentos, mas sem criar alarde. A expectativa era grande. Todos queriam ouvir algo positivo. No entanto, o que aconteceu naquela sala surpreendeu até os mais experientes repórteres. O médico responsável pelo caso, um dos cirurgiões mais respeitados do país, subiu ao púlpito visivelmente abalado. Antes mesmo de iniciar a fala, respirou fundo. Os olhos já estavam marejados. Era o tipo de emoção que não se vê com frequência em médicos acostumados a lidar com a dor e a esperança diariamente. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance, começou ele com a voz embargada. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Ele é forte, muito forte. Mas o quadro é grave. Nesse momento ele fez uma pausa longa, tirou os óculos, limpou os olhos e baixou a cabeça por alguns segundos. A emoção falou mais alto. O vídeo da coletiva, que foi transmitido por alguns canais de televisão e depois compartilhado em redes sociais, viralizou rapidamente. O trecho em que o médico chora se espalhou por toda a internet. Internautas do Brasil e de outros países começaram a postar mensagens de apoio, orações e declarações emocionadas.
A comoção foi imediata. Celebridades, colegas de emissora, influenciadores e milhares de fãs publicaram palavras de solidariedade. Muitos relataram histórias de superação, usando a hashtag #ForçaEdu, que ficou entre os assuntos mais comentados do dia. Igrejas realizaram correntes de oração. Pastores e padres usaram seus perfis para pedir fé. Até quem nunca acompanhou os programas do apresentador se sensibilizou com a situação. No hospital, o clima também era pesado. Funcionários, enfermeiros e médicos que acompanhavam o caso passaram a demonstrar mais cautela e sensibilidade. A movimentação no setor em que Edu estava internado aumentou, mas tudo era feito com discrição. As visitas continuavam restritas e a comunicação com a imprensa controlada. Ana Hickman, ao ver a repercussão da coletiva, preferiu não se pronunciar diretamente, mas publicou uma imagem de um coração nas mãos com a legenda: "Seguimos firmes. Ele vai vencer." A postagem teve milhões de visualizações e comentários. Muitos internautas destacaram a força de Ana naquele momento e sua dedicação incondicional ao companheiro. Entre os profissionais da saúde, o choro do médico foi compreendido como sinal do esgotamento emocional que o caso provocava. Não era só mais uma cirurgia. Era um ser humano querido, conhecido por tantos, enfrentando uma luta brutal. E apesar de todos os esforços, o futuro ainda era incerto. Naquela mesma noite, houve uma breve movimentação dentro da UTI. Técnicos e enfermeiros foram chamados às pressas. A equipe médica precisou intervir. Não houve detalhes sobre o que aconteceu, mas o hospital ficou em alerta. O Brasil mais uma vez parou. Todos queriam saber: Edu resistiria? E enquanto o país esperava respostas, algo surpreendente aconteceu dentro da UTI. Após a coletiva emocionada e o choro do médico, o Brasil acordou diferente. Não era apenas mais um dia comum. Nas redes sociais, nas ruas, nas igrejas e dentro das casas, um único nome unia o país inteiro: Edu Guedes. A comoção se espalhou como fogo. Correntes de oração começaram a surgir em diversos cantos do país. Católicos, evangélicos, espíritas e pessoas de todas as crenças uniram forças por um mesmo propósito: pedir a Deus pela recuperação do apresentador. A fé, que já estava presente desde o início, agora ganhava uma força coletiva impressionante. Em igrejas evangélicas, cultos especiais foram dedicados a ele. Em missas, o nome de Edu foi lembrado nos momentos de oração pelos enfermos. Grupos de oração organizaram encontros ao vivo, transmissões online e até jejum coletivo. Crianças seguravam cartazes com mensagens de esperança. Adultos acendiam velas nas calçadas. Era um verdadeiro movimento nacional de fé. Na Record, emissora onde Edu construiu grande parte da sua carreira, o clima também era de oração e solidariedade. Funcionários se reuniram em pequenos grupos pelos corredores. Alguns colegas mais próximos pediram licença para visitar o hospital, mesmo sem acesso direto à UTI. Em programas ao vivo, os apresentadores pediam orações ao público com os olhos marejados. A comoção era real. Ana Hickman foi quem deu o impulso definitivo à mobilização. Mesmo vivendo um turbilhão emocional, ela encontrou forças para gravar um pequeno vídeo. Com a voz calma e visivelmente cansada, ela disse: "Não importa sua fé, sua religião ou onde você esteja. Se você acredita em Deus, ore pelo Edu. Estamos precisando muito." O vídeo viralizou em minutos. Muitos famosos que nunca haviam se pronunciado começaram a compartilhar a mensagem. Luciano Huck, Fátima Bernardes, Marcos Mion, Eliana e até cantores sertanejos se uniram ao movimento. Não havia rivalidade, não havia concorrência, só união. Enquanto isso, a realidade por trás das cortinas era dura. Edu seguia internado na UTI sedado, com monitoramento 24 horas por dia. Seu estado era considerado grave, mas estável. Os médicos se mantinham cautelosos, evitando previsões. A equipe, embora experiente, sabia que cada dia era uma batalha. Por mais que o Brasil se unisse em fé, a ciência ainda guiava os próximos passos. Novos exames seriam realizados para avaliar a resposta do organismo à cirurgia. Os resultados desses exames seriam fundamentais para entender se havia melhora ou piora no quadro clínico. Mas mesmo diante da incerteza, uma coisa era clara: o amor e a fé das pessoas estavam movimentando algo grandioso. Nunca antes Edu Guedes havia sido tão lembrado, tão amado, tão cercado de orações. Ele, que sempre levou alegria às manhãs de milhões de brasileiros, agora era o centro da esperança de um país inteiro. E enquanto os médicos aguardavam os novos exames, um fato inesperado foi registrado dentro da UTI, um pequeno sinal, quase imperceptível, mas que encheu o coração da equipe de esperança. O Brasil já estava em oração.
As correntes de fé se espalhavam por todos os cantos. Mas naquele dia, algo mudou. A força que vinha mantendo os fãs esperançosos se quebrou por alguns minutos, e foi através da voz de Ana Hickman. Em um vídeo simples, gravado do próprio celular, Ana apareceu com o rosto abatido, sem maquiagem, cercada por um silêncio que dizia muito. Era a primeira vez que ela se abria de verdade, sem filtros, sem roteiros, apenas com o coração. Eu sei que muita gente está orando, mandando mensagens lindas. Obrigada por tudo. Mas hoje eu preciso ser sincera com vocês. Está muito difícil. Mais do que imaginávamos. A fala emocionada de Ana durou pouco mais de 2 minutos, mas foi suficiente para comover milhões. Ela relatou que Edu continuava na UTI sob observação constante e que o corpo dele estava começando a dar sinais de desgaste. Ele está lutando. Ele é guerreiro, mas o corpo dele está muito cansado. E isso parte o meu coração, disse, com os olhos marejados e a voz embargada. O vídeo foi postado em seu perfil e em menos de 1 hora, já estava entre os mais vistos do país. Nos comentários, uma enxurrada de apoio tomou conta. Fãs choravam junto. Muitos diziam que não conseguiam mais dormir, outros contavam que tinham se apegado à fé como nunca antes. A reação imediata foi uma ampliação ainda maior da corrente de orações. Mas ao mesmo tempo o desabafo de Ana escancarou a gravidade do quadro de Edu. Era como se até então todos estivessem se agarrando à esperança de uma recuperação rápida. A sinceridade dela trouxe à tona a dura realidade. O tempo estava contra eles. Médicos começaram a dar entrevistas mais esclarecedoras. Especialistas em oncologia explicaram, sem alarmismo, que o câncer no pâncreas é um dos mais silenciosos e agressivos. Muitas vezes, quando os sintomas aparecem, a doença já está em estágio avançado. E o pós-operatório é sempre delicado, com chances reais de complicações. O que preocupa neste momento é a capacidade do organismo dele responder aos tratamentos. Cirurgias no pâncreas exigem muito do corpo. Se há cansaço físico, significa que estamos lidando com um limite sendo testado, explicou um oncologista em rede nacional. Ao saber da repercussão do vídeo, Ana preferiu não se pronunciar novamente. Amigos próximos contaram que ela passou o resto do dia em silêncio, na capela do hospital, rezando. Sentada sozinha, com as mãos entrelaçadas, ela permaneceu ali por horas, com os olhos fechados, buscando forças. Enquanto isso, os novos exames feitos em Edu Guedes já estavam sendo analisados. A equipe médica havia detectado algo importante, que exigia avaliação urgente. Ninguém sabia ao certo o que era. Mas um novo boletim médico estava prestes a ser divulgado, e ele traria uma notícia que poderia mudar tudo. O boletim médico que tanto se aguardava finalmente foi divulgado. E embora muitos esperassem por boas notícias, a realidade foi dura. A equipe médica confirmou que os exames já indicavam. O estado de saúde de Edu Guedes havia piorado. Segundo o comunicado oficial, houve complicações hepáticas. O fígado, órgão essencial no processo de recuperação, estava apresentando sinais de falência parcial. Além disso, outros órgãos também demonstravam sinais de desgaste. A equipe classificou a situação como delicada, porém ainda com possibilidades de resposta. Era uma frase técnica, mas que deixava claro, o momento era crítico. O que mais chamou a atenção foi a nova decisão do hospital. Familiares foram autorizados a fazer visitas controladas na UTI. O termo, embora vago, gerou grande preocupação. Em muitos casos, esse tipo de visita é permitida quando os médicos entendem que o quadro do paciente pode se tornar irreversível. E foi exatamente isso que fez os rumores se espalharem com ainda mais força. Pessoas próximas à família relataram que Edu passou longos períodos inconsciente. Sedado e enfraquecido, ele mal reagia aos estímulos. Ana, ao entrar na sala, teria segurado sua mão por mais de 1 hora, em silêncio, apenas com os olhos fechados e lágrimas escorrendo. Outros familiares também foram autorizados a vê-lo por poucos minutos, seguindo protocolos rígidos. Apesar disso, os médicos continuavam firmes. Em entrevista rápida na porta do hospital, um dos responsáveis pela UTI declarou: "Sabemos que a situação é grave, mas não vamos desistir. Enquanto houver vida, há esperança." Essa frase se espalhou pelas redes como um grito de resistência. Fãs abraçaram a mensagem e transformaram as palavras em nova hashtag Esperança por Edu. O movimento reacendeu a corrente de fé. Mesmo diante da pior fase desde o início da internação, o Brasil continuava acreditando. Artistas retomaram suas manifestações. Vídeos de oração, mensagens de carinho e relatos de superação voltaram a circular. Em várias cidades, grupos de fãs organizaram vigílias em frente a igrejas e praças. Velas acesas, cânticos, mãos dadas.
A comoção era real, e as imagens dessas ações emocionavam até quem não acompanhava de perto a história de Edu. Dentro do hospital, porém, o clima era de tensão contínua. As equipes se revezavam para garantir que cada detalhe fosse monitorado. A UTI se transformará em uma verdadeira sala de guerra, com equipamentos de ponta e profissionais atentos a qualquer mudança, por menor que fosse. Ana continuava ao lado dele com força que poucos entendiam. Ela evitava entrevistas, mas sua presença constante era percebida. Amigas próximas diziam que ela quase não dormia, e que passava grande parte do tempo rezando ou em silêncio absoluto. Enquanto isso, um novo procedimento médico estava sendo preparado. Um recurso de emergência poderia ser usado para tentar conter o avanço das complicações. Era arriscado, mas era uma chance. E foi justamente nesse momento de escuridão que, de forma inesperada, um pequeno sinal de vida surgiu nos monitores. Algo que ninguém esperava e que trouxe lágrimas aos olhos da equipe médica. O país acordou mais uma vez em expectativa. Depois de uma madrugada de apreensão, os primeiros rumores começaram a surgir ainda nas primeiras horas da manhã. O boletim médico de Edu Guedes seria divulgado em instantes, e havia preocupação nos bastidores. O silêncio do hospital nas últimas 24 horas havia sido interpretado por muitos como um mau sinal. Quando o boletim foi lido pela equipe médica ao vivo para a imprensa, a verdade veio à tona. Com a voz embargada, o médico responsável confirmou: o câncer havia se espalhado. A metástase silenciosa e agressiva alcançou outros órgãos, incluindo pulmões e intestinos. O quadro, segundo ele, era considerado extremamente delicado e avançado. Estamos diante de uma das fases mais difíceis do tratamento. Precisamos ser realistas. Os recursos estão sendo aplicados, mas as respostas são limitadas. Estamos fazendo o impossível, mas há limites para a medicina, declarou, visivelmente emocionado. A coletiva durou apenas alguns minutos, mas o impacto foi devastador. Nas redes sociais, a notícia se espalhou com velocidade. Fãs, amigos, artistas e jornalistas reagiram com tristeza. Palavras como dor, injustiça e milagre tomaram conta das postagens. Muitos disseram que ainda não conseguiam acreditar que aquilo estava acontecendo com alguém tão querido, tão presente no dia a dia de milhões de brasileiros. Dentro do hospital, Ana Hickman se manteve firme, mas abalada. Ao lado da família, ouviu o boletim com lágrimas silenciosas. Ela não quis dar entrevistas, mas publicou uma nova mensagem em suas redes. A última palavra ainda não foi dada. Enquanto houver vida, haverá esperança. Continuem orando. Não soltem a mão dele. A frase, curta e carregada de fé, virou novamente uma hashtag nacional. Correntes de oração se intensificaram. Igrejas abriram as portas para vigílias. Fãs organizaram missas e cultos. Em frente ao hospital, grupos se reuniram com cartazes e velas acesas. Muitos simplesmente paravam ali para rezar em silêncio. Especialistas explicaram à imprensa que a metástase é uma das etapas mais difíceis do câncer no pâncreas. Muitas vezes ela acontece de forma silenciosa e rápida. Quando atinge outros órgãos, as chances de reversão diminuem drasticamente. Ainda assim, os médicos não desistiam. Enquanto ele estiver respirando, estamos com ele. Vamos até o fim, disse um dos intensivistas. No quarto, Edu Guedes permanecia sedado, mas seus sinais vitais ainda resistiam. Havia oscilações, momentos de instabilidade, mas ele estava lá, lutando. Cada batida do coração era um gesto de resistência. Cada respiração, uma chance a mais. Para muitos, aquele era o fim. Mas para o Brasil, ainda era tempo de acreditar. Nas palavras de Ana, nas orações de milhares, no olhar emocionado dos médicos, ainda havia algo que não podia ser medido: fé. E foi justamente nessa atmosfera de dor, oração e esperança, que uma nova informação começou a circular nos corredores do hospital, algo discreto, mas poderoso, que reacendeu a pergunta que ninguém ousava abandonar: e se o milagre ainda estiver por vir?